Vamos abrir nossas Bíblias ou acessar o nosso texto bíblico no celular ou no tablet ou onde quer que seja, abrindo em Gênesis capítulo 12. Nós começamos domingo passado uma série despretensiosa sobre Abraão. Temos pensado na vida desse servo de Deus cuja vida foi e tem sido uma inspiração multimilenar, uma inspiração que tem atravessado os séculos e até os milênios, né? Ele viveu no ano 2000, mais ou menos, antes de Cristo, chamada Idade Média, Idade do Bronze Médio. Os calculadores da cronologia da antiguidade. Abraão, domingo passado, saiu de Ur dos Caldeus, sua terra natal, e agora ele e seu pai, seus familiares todos, pararam na cidade de Harã. Alguns livros vão dizer a você que Harã fica na Síria, outros vão dizer que fica no sul da Turquia. Não há nenhum problema, é porque antigamente aquele território se chamava Síria também. Então por isso é que tem essas duas referências. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 9. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o sul, ou seguindo para o Negueb. Negueb é a palavra hebraica para sul. Então, por isso, às vezes se traduz, às vezes se translitera. Vamos orar. Eterno, Deus de Abraão, como é bom estar na tua casa nesta manhã, ouvindo os louvores que o teu povo apresenta ao teu santo nome. Como é bom saber que uma igreja no vale ou na montanha sempre foi o lar dos teus filhos. Ali pessoas foram salvas, ali pessoas se consagraram, dali pessoas partiram para estar contigo. Muito bom celebrar com o coro Hosana os 44 anos da sua existência. Pedimos que continues a abençoar este grupo, sua regente, sua diretoria, e que cada nota emitida pelo grupo seja para o louvor do teu santo nome. Oramos pedindo que agora a tua palavra cative os nossos pensamentos, que nós possamos pensar aquilo que pensas e dizer aquilo que dizes. Nada se nos escape nesta hora daquilo que queres nos dizer. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraão, o chamado. Na semana passada nós saímos com Abraão
Sarai, sua mulher, depois o nome vai mudar para Sara, e o pai de Abraão, Terá, e fomos juntos deles de Ur dos Caldeus, sul do Iraque, até o norte da Síria, sul da Turquia, que é Harã. E essa procedência não judaica de Abraão fez um grande pregador escocês chamado Alexander White, da Igreja Livre Escocesa, dizer uma frase muito interessante. Ali, abrindo um capítulo sobre Terá, ele diz assim: o primeiro judeu era gentio. É uma contradição, né? O primeiro judeu não era judeu. O primeiro hebreu era um pagão. O primeiro crente era um pagão. Nós não sabemos quanto tempo Abraão ficou em Harã, no sul da Turquia ou no norte da Síria. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas um dia ele saiu de lá. A Bíblia diz que ele saiu de lá. E saiu porque Deus lhe fez uma proposta, uma promessa, e lhe apresentou um projeto. Uma proposta, uma promessa e um projeto. Em primeiro lugar, nós temos a proposta que Deus faz a Abraão, no versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela e da casa de teu pai, para onde, Senhor? Eu quero anotar aqui agora, Senhor. O Senhor me diz para onde que eu vou, Senhor? Saindo daqui de Harã, eu vou para onde? Você vai que eu vou te mostrar no caminho onde você vai parar. Estranho, né? Saiu sem GPS, irmãos. Saiu sem um mapa. Saiu sem um destino. Lá vai Abraão pelo deserto. E o Senhor vai mostrar para ele onde ele deve armar a sua barraca. Sai. Spinoza, um filósofo ateu, judeu, mas ateu, olha a contradição, tem muito, dizia que o homem age neste mundo orientado por instintos e necessidades biológicas, sugerindo que nós somos vítimas de um determinismo genético. A gente é porque é a natureza que manda a gente fazer. Aqui está Abraão contrariando a natureza. Seu pai está em Harã e ele vai deixar o seu pai, sua parentela, seus primos, seus tios, está todo mundo em Harã e ele vai sair dali, rompendo então com a biologia, digamos assim. Outro pensador chamado Sigmund Freud defendia que o que somos é consequência dos traumas da nossa infância, da influência dos nossos primeiros anos de vida e do relacionamento e dos problemas que tivemos com a nossa mãe e especialmente com o nosso pai. Isso é o Freud. Mas Deus mostra que nesse aspecto, pelo menos, Freud se equivocou. Porque Deus diz para Abraão para sair da sua terra, romper com seu pai e ir embora dali, e não vai carregar trauma nenhum no seu coração. Esse negócio de dizer, não, eu sou o que sou porque a vida me fez assim. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não é nada. Você é rebelde porque você é rebelde mesmo. Assuma a sua rebeldia. A gente carrega certa dosagem de pressões e impressões da infância, mas em última análise é a gente que decide o jeito que a gente quer viver. Abraão, sai da tua terra. E se Deus está falando para Abraão, sai da tua terra, é impressionante como Abraão pega as suas coisas e vai. Mas há uma questão. Então Abraão sai e vai ser o pai da nação hebraica, primeiramente, e segundo o Novo Testamento ele vai ser o pai de todos os crentes. É seu pai também. Por isso que lá na parábola de Lucas 16, 19 a 31, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o rico que está no inferno olha para cima, vê Abraão e Lázaro, seu amigo, no seu seio, e diz, pai Abraão, pai Abraão. Abraão é pai dos crentes. Mas a pergunta que intriga teólogos, filósofos, historiadores, pesquisadores é, por que Deus chamou Abraão? Você sabe por quê?
Por que Deus chamou Abraão? Olha só, na tentativa de responder, há um rabino em Nova York que escreve muito e muito bem. Chama-se Joseph Telushkin. Já encomendei essa semana, pega e encomendou para mim o 4º livro dele. Escreve muito e muito bem. E lá pelas tantas ele conta para a gente que os judeus, fora da Bíblia, eles contam uma história da vida de Abraão, como se fosse uma biografia de Abraão. E a história é a seguinte: era uma vez um homem chamado Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, vimos isso domingo passado, uma cidade muito idólatra, adorava o sol, adorava a lua, mas Abraão, jovem, vendo o sol, começou a adorar o sol. Ah, que maravilha o sol! Mas o sol se pôs, e as trevas tomaram conta. Abraão diz: então não pode ser Deus. Como é que é Deus alguém que cede às trevas? Não pode ser Deus. Talvez a lua seja Deus, contam os judeus. Talvez a lua seja Deus, vamos adorar a lua, as estrelas. Mas a lua também sumia do céu, sumia do mapa. As estrelas caíam. Abraão disse: não pode ser, não pode ser. Deve haver um Deus criador dessas coisas todas. Mas o pai dele, Terá, lembra o que ele era? Fabricante e vendedor de ídolos. Isso foi dito domingo passado. Fabricante e vendedor de ídolos. E aí um dia Terá foi fazer uma viagem e deixou a lojinha de ídolos por conta de Abraão. Abraão, você toma conta da loja. Como bom judeu, Abraão foi tomar conta da loja. E algumas pessoas chegaram trazendo oferendas, carne, para os ídolos. E Abraão viu aquilo e falou: e agora? Para qual ídolo vai qual carne? E ficou tão confuso e teve um acesso de ira e pegou pegou um pedaço de pau e destruiu os ídolos todos, pequenos. Só deixou o grande. Nas mãos do ídolo grande, Abraão colocou um machado, dando a entender que foi aquele ídolo que destruiu todos os outros. Aí chegou o pai. O pai chegou e Abraão começou a explicar. Tem que explicar por que os ídolos estão quebrados. E está vendo ali, meu pai? Está vendo ali, nas mãos do ídolo maior, o machado? Então, foi ele que fez tudo isso. Ele ficou irritado e quebrou todos os ídolos. O pai dele olhou de cima embaixo, espremeu os olhos e disse: não pode ser, rapaz, são ídolos de barro, como é que eles vão fazer isso? Como é que ele ia fazer isso? Não tem como. Abraão então pegou o pai pela palavra. Tinha uma peça famosa chamada Te Pego pela Palavra. Pegou o pai pela palavra, dizendo: que os teus ouvidos estejam ouvindo o que a tua boca está dizendo agora. Que os teus ouvidos estejam ouvindo. Terá ficou irritado com o filho, continua a história segundo a versão judaica, extra-bíblica, levou o filho à presença do rei da cidade para justiçá-lo, para puni-lo, e a punição era ser queimado na fogueira. Mas Deus, de algum modo, livrou Abraão dessa pena, e aí o próprio Terá se converteu. Deixou de vez os ídolos, convencido de que há apenas um Deus, e é o Deus vivo. Bom, o rabino de Nova York, Telushkin, conta essa história, mas aí depois que ele conta, ele faz um comentário, e é aqui que eu queria pegar você. Ele diz assim: olha, já que não há fundamento na Bíblia para esta história, por que os rabinos a transmitiam? Acredito eu que eles desejavam explicar o que a Bíblia não explica. Por que Deus escolheu Abraão e lhe deu a missão de transformar o mundo? A conclusão, a dedução, a insinuação é de que Deus escolheu, ou Deus teria escolhido Abraão, justamente porque Abraão desenvolveu em si um espírito anti-idólatra. Percebeu o perigo dessa posição? Ou seja, Abraão foi chamado não porque ele fosse... Abraão foi chamado por Deus, diz a Bíblia, não porque nele Deus visse algum mérito, mas Deus escolheu Abraão, e aí a melhor resposta é a de um rabino, outro rabino. Deus escolheu Abraão porque escolheu Abraão.
Entendeu? Está traduzindo ali para a moça. Deus escolheu Abraão porque escolheu Abraão. Deus é livre, Deus é soberano. Escolheu Abraão, ele poderia ter escolhido Arã, seu irmão, que já tinha falecido lá em Ur. Poderia ter escolhido uma outra pessoa qualquer de outro nome. Mas por que Deus escolheu Abraão? Não que ele visse méritos em Abraão, mas porque ele quis fazer essa escolha. Irmãos, é diante disso que nós estamos. Estamos diante de um Deus que é soberano. Eu acho que há muita tentação para a gente esquecer a soberania de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Se você não está muito convencido disso, leia Romanos 9, 10 e 11. São 3 capítulos em que Paulo sublinha, capricha na soberania de Deus. Quem é você, pedaço de barro, para dizer para o oleiro como que você quer ser feito? A tese, em resumo, é essa. Quem é você para dizer para Deus que eu devo ser feito dessa maneira? Está muito redondo demais, eu quero um pouquinho mais retangular. Você é barro, o oleiro faz do barro o que ele quiser. Nunca percamos de vista que Deus é soberano. Ele escolhe, ele faz e está acabado, e ninguém discute. Mas isso aí é ditadura. Ditadura de Deus é ótima. Todas as vezes que Deus mandou alguém fazer uma coisa na marra, foi para beneficiar muita gente. Quando Deus pegou Jonas lá no fundo do peixe e deu a ele uma missão e ele fugiu, Deus foi na marra, contrariando a seu livre-arbítrio, contrariando a sua liberdade pessoal, e o jogou através do peixe, vomitando Jonas na praia de Nínive. Foi para abençoar e para salvar a cidade de Nínive. Até quando Deus é ditador, Deus beneficia, Deus abençoa. E ele diz aqui, eu vou te abençoar, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja que tem gente que vem à igreja buscar uma bênção. Não vem não. Aqui nós não estamos vendendo bênção, não estamos distribuindo senha para pegar a bênção da madrugada. Não tem esse negócio não. Isso aqui não é cisreg não. Né? Bom, fala com a Márcia, né? Tá, Márcia? Que isso? Deus manda que você seja uma bênção. Não esqueça isso. Não é buscar, comprar, empacotar a bênção e levar para a semana, para eu desfrutar a semana toda da bênção. Me dei bem na igreja domingo, tanta bênção que eu recebi, olha, enchi os bolsos, agora a semana toda. A Bíblia manda que você seja uma bênção, onde quer que você estiver, no escritório, na escola, na vizinhança, no supermercado, no governo, no exército, na oficina mecânica, onde quer que você esteja, seja a bênção. Viu, Abraão? Então Deus tomou a iniciativa, e ele diz, sai da tua terra, Abraão, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É no caminho que Deus vai mostrando para ele, é a proposta que Deus faz a ele. Em segundo lugar, além da proposta, nós temos uma promessa. O texto diz, Deus dizendo para ele, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra, olha essa bênção, irmão, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Esse é o final do versículo 3. Vale a pena ler o comentário dos judeus sobre isso. Num livrão chamado A Lei de Moisés, um rabino chamado Melamed, ele comenta esse texto e eu leio e rio, porque não tem nada espiritual na aplicação. Ele diz assim, olha, Deus faz com que Israel seja uma bênção para as famílias da terra. Aonde quer que chega judeu, os vizinhos são abençoados, as pessoas são abençoadas. Não é nesse sentido. Os rabinos não acertam sempre, né? Como os pastores também não. Não é assim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei, Abraão, através de você, todas as nações do mundo. Os chineses serão abençoados por causa de Abraão. Irmãos, é uma coisa linda. Abraão é judeu. E quando eu conheci crentes árabes, que são etnicamente, agora são primos, mas são politicamente inimigos,
Eu fiquei impressionado. Lá no Canadá eu fui a um batismo, a igreja batista árabe estava realizando batismo, e o pastor me convidou. Ele falou: você trabalhou no Iraque, vem cá ver o nosso batismo. Que tarde eu passei naquela igreja. E eu fiquei pensando, como é que esses irmãos que estão sendo batizados, como é que eles leem na Bíblia? Abraão, nosso pai. Muito interessante. Um judeu, o inimigo da raça dele. Muito interessante ver como o evangelho destrói barreiras. O evangelho é bênção para as nações todas, não é só para judeu não, não é só para árabe não, não é só para chinês não, é para todas as nações. E essa universalidade do evangelho já está aqui comprimida, já está expressa na promessa que Deus faz a Abraão. Quantos anos tinha Abraão quando saiu dali? Mais velho do que Dona Alba. Não, mais novo. Menino ainda. 75 anos, Dona Alba tem 95, 96, 97, há controvérsia. Abraão era garoto perto dela. E olha que ela está lúcida, vindo à igreja, vibrando com o evangelho. Abraão tinha 75. Mas com 75, você vai pensar, ele já está bem velhinho para ser pai, você não acha? Eu com 63 sou avô, imagina se eu fosse pai agora, ia ser o caos. Não ia conseguir correr atrás do menino. Abraão, 75, não tem filho, a mulher dele é estéril, para completar. A mulher é estéril. Como é que ele vai ser pai de uma grande nação? Você me explica. Você que é inteligente, você que é um gênio em matemática, em biologia, professor de biologia, me explica como é que um homem, aos 75 anos, casado com uma mulher estéril, vai poder ser pai de uma grande nação. Se eu fosse judeu, lendo a primeira vez, estou pagando para ver. Estou pagando para ver um velhinho pegar um bebê no colo. Ué! E ele, cala a boca, meu filho. Cala a boca, meu filho. 75 anos. É como afirmou o missionário Paige Kelly. Abraão era o projeto piloto de Deus na redenção de todas as nações. E Paulo vai dizer aos Gálatas, Gálatas 3, 7, 8, sabei então que os da fé, os crentes, é que são filhos de Abraão. Inclusive, pode ser árabe, mas é da fé, é filho de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, e não pelas obras, pelos méritos, pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia, o Evangelho. Anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Mas vamos avançar, porque nós temos aqui uma proposta, uma promessa, e por fim nós temos aqui também um projeto. Deus dá a Abraão um projeto. E esse projeto, irmãos, é marcado primeiramente pela obediência. Abraão sai da sua casa. É um projeto de gente obediente. O projeto de servir a Deus é um projeto de gente que obedece. E se não sabe obedecer, vai aprender. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Em segundo lugar, o projeto envolveu a família imediata toda. Não foi Deus assim, isolando Abraão, dizendo, Abraão, sai daí, deixa Sara. Eu já vi gente me procurando aqui no gabinete para dizer, pastor, Deus está mandando eu largar minha mulher, os meus filhos aqui e ir embora para ser missionário na China. Falei, irmão, ora mais, porque provavelmente Deus não está lhe falando isso. Deus não manda ninguém abandonar os seus filhos para outro criar, que negócio é esse? Não, senhor, foi a família toda. Abraão não tinha filho, mas ele levou a esposa, levou o sobrinho e foi embora. Um projeto que se tornou visível também nos altares que foram construídos. Aliás, o pastor Davi Gomes, no seu livro Um Judeu Chamado Abraão, diz que 5 vezes na Bíblia aparece a menção de que Abraão construiu um altar. Nesse texto aqui nós vimos 2 menções, né? Ele construiu um altar, ele mudou de cidade, construiu um outro altar. Então, a primeira vez foi aqui em Siquém, não é? Ele chegou lá na terra prometida, ele chegou em Siquém,
Versículo 6, atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus estavam ali, o Senhor apareceu a ele, tal. Dali continuou, versículo 8, até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando Betel de um lado e Ai do outro. Ali também edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então, em Siquém, em Betel, depois a gente vai encontrá-lo em Berseba, também construindo altar. 5 altares ele teria construído ao longo da sua vida. O que quer dizer isso? Quer dizer consagração. Quer dizer compromisso. Eu não mais me ajoelho diante de um ídolo, diante da lua, diante do sol. Agora, a minha devoção é para o Deus vivo e para o Deus verdadeiro. Vou construir um altar. 5 altares construídos durante a sua vida. Eu queria concluir com algumas conclusões, lembrando aos irmãos algumas coisas. O Deus que chamou Abraão continua chamando hoje. A ordem de Deus de mandar a gente sair de uma certa situação continua válida hoje. Deus manda que a gente saia do território do egoísmo, da inveja, da mentira, do adultério, do pecado em geral, e Deus nos manda ir para outro lugar, o espaço da santidade. O êxodo pessoal de Abraão, que é um êxodo, né, sair da sua terra, ele certamente comporta inúmeras reflexões, e tanto no âmbito conceitual da fé, quanto no terreno do crescimento pessoal. E para terminar, então, eu quero falar sobre o impacto desse êxodo no conceito da fé e também no crescimento pessoal. Crescimento pessoal primeiro, então, né? No âmbito do crescimento pessoal, nós podemos dizer que a saída de Abraão de Harã representou crescimento econômico. Crescimento econômico. Não sei se você observou aqui que Abraão, já em Harã, tinha dinheiro. Não estou dizendo que todo crente vai ser rico, não. Isso quem diz é uma certa teologia aí fora, e a gente não endossa. Mas aqui diz que Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, versículo 5, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Então, naquela época você podia, em vez de contratar empregado, você comprava a pessoa para trabalhar para você. Então, Abraão tinha muito funcionário trabalhando para ele, tinha muitos bens, muita coisa. Então, ele chegou lá, e Gênesis 13:2, capítulo, daqui a 2 domingos, vamos ler, 13:2 diz assim: Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Abraão havia ficado muito rico. Você vai dizer, mas eu fiz um voto de pobreza. Bom, fez porque induziram você a fazer, mas não precisava. Não precisava. O que salva não é ser pobre. O que salva não é ser rico. Dinheiro não conta nessa hora. Dinheiro é um detalhe, que muito bom por sinal, né? Tê-lo é muito melhor do que não tê-lo. Ou tê-lo é melhor do que não o ter. O dinheiro ajuda a gente a resolver problema. Mas se ele começa a criar um problema, e se ele é um problema para a nossa fé, então já virou problema mesmo. Abraão, então, nesse êxodo, cresceu economicamente. Em segundo lugar, Abraão teve um crescimento intelectual. Ao mudar de cidade, ao mudar de país, Abraão certamente desenvolveria novas relações. Ele aumentaria o seu conhecimento do mundo, da geografia, das coisas. Ele ficaria mais conhecedor da realidade, tanto que para mudar ele teria que falar uma outra língua. Quando você chega no outro país, você não vai querer ter a pretensão de falar a sua própria língua. Tem que aprender a falar a língua do local. Ele teve que falar a língua dos cananeus ali, mesmo que ela fosse bem parecida com a dele originalmente. Enfim, ele cresceria também na área intelectual. Então mudar de país, mudar de cidade, mudar segundo a vontade de Deus, é bom, oportuniza o crescimento intelectual. Isso não quer dizer que quem não muda de país não cresça. Não é isso. Mas o potencial para situações novas na vida
é maior quando você sai da sua terra e sai da sua parentela. O Agostinho, Santo Agostinho, tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o mundo é como um grande livro, quem não viaja só leu a primeira página. Eu acho que devia ser até a base de alguma empresa turística, né? Empresa de turismo por aí, né? O mundo é um grande livro, quem não viaja só conhece a primeira página. Agostinho falou isso no ano 400 e pouco depois de Cristo. Então, ele cresceu economicamente, cresceu intelectualmente. O êxodo ainda lhe propiciou outro tipo de crescimento psicológico, conhecimento de si mesmo. Irmãos, dizem que mudar faz muito bem para a saúde. E até recomendam hoje que as mudanças que a gente introduz nos nossos hábitos, elas são potencialmente terapêuticas e elas podem nos ajudar a driblar certas doenças, como o Alzheimer, por exemplo. Então o pessoal diz aí, em vez de escovar o dente sempre com a mão de cá, pega a mão esquerda e tenta, né? Se escreve sempre com... Você sai por uma porta, tenta sair por outra. Hoje eu vim para a igreja por outro caminho. Cheguei até mais atrasado por causa disso. Mas é bom a gente dar uma guinada, uma virada, mudar um pouquinho, para não ficar sempre fazendo as mesmas coisas. O meu desafio, há muitos anos no ministério, é fazer um culto que ao mesmo tempo seja mudado, seja diferente, mas ao mesmo tempo conserve certas estruturas que a gente acha indispensáveis para o culto. Então, é psicologicamente saudável mudar. Eu me lembro de um diretor de escola, nós tínhamos lá no Iraque, nós tínhamos uma escola só, uma escola de Belo Horizonte, que abriu uma filial lá, e os brasileiros estudavam naquela escola, a gente se reunia, a igreja se reunia também naquela escola, e um dia o diretor foi embora. Eu abordei o diretor, perguntei: mas o senhor está indo embora? Porque ele estava indo para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação. E aí ele disse: não, é que eu cansei de me repetir. Falou assim, gostei daquela definição do diretor, não crente, eu cansei de me repetir, eu quero aprender coisas novas, eu quero ver ângulos novos da vida. Então faz bem, psicologicamente, também sair de Harã e ir seguir o projeto de Deus. Em quarto e último lugar, representou também, principalmente, crescimento espiritual. Claro, é claro que o mérito maior dessa mudança é espiritual. No caso de Abraão, ele mudou de patamar espiritual, saiu de Harã, deixou os seus familiares, foi seguir os acenos, os itinerários, os projetos de Deus para a sua vida, cresceu na fé, cresceu na oração. Dentre essas 23 palavras que vamos ter aqui sobre Abraão, vai ser uma específica sobre a oração, como Abraão nos ensina hoje ainda como orar. Cresceu na contribuição, ele também cresce nisso, ele cresceu na dependência de Deus, enfim, crescimento espiritual. Irmãos, há vezes em que a única oportunidade que algumas etnias têm de ouvir o Evangelho é quando eles saem da sua terra e da sua parentela. Porque em países árabes, por exemplo, em países muçulmanos fechados, muito mais fechados do que outros, há vários, o que acontece é que o sujeito não tem acesso, o indivíduo não tem acesso à mensagem da palavra de Deus. Mas quando ele migra para a Europa, quando ele chega em Londres, tem igreja para todo lado, e ele pode ir, porque o pai dele ficou no Líbano, o pai dele ficou na Arábia Saudita, a mãe, sabe? Então ele tem a oportunidade de crescer espiritualmente também. Olha que bênção! E é um campo missionário desafiador, a evangelização de imigrantes nos países ocidentais. Agora, a natureza da fé, e agora esse é o final mesmo, com isso a gente acaba, e aí o culto vai para o fim também. É na natureza da fé que nós temos aqui as mais vívidas ilustrações. Aqui é como se Abraão estivesse definindo para a gente o que é fé. Em primeiro lugar, a gente aprende com esse gesto que fé é obediência. Abraão não argumentou com Deus, não discutiu, não ponderou, não negociou. Deus mandou, ele fez as malas, pegou a mochila, pegou as malas e foi para a terra que Deus ia revelar ainda durante o trajeto. Nunca vi isso. Você sair de casa, está indo para onde? Imagina o Ló, tio, nós estamos indo para onde? Não sei. Não sabe? Deus mandou, ele vai mostrar durante o trajeto. Rapaz, aliás, Abraão é mestre nisso, né?
Capítulo 22, ele vai sacrificar o filho, onde? Numa terra que eu te mostrarei. Nunca parece que Deus dá tudo prontinho antes, não. Porque é o exercício da fé. Fé é isso, é obediência. Mesmo sem os dados todos nas mãos, eu vou obedecer. Não sei como vou chegar lá, não sei o que me espera lá, não vai haver banda de música no aeroporto para me receber, mas eu estou saindo para ver o que Deus vai fazer de mim. É fé. Obediência. Tem gente que confunde fé com otimismo, mas fé não é otimismo. Otimismo é otimismo, é outra coisa. Fé é obediência. Em segundo lugar, de 3, fé é paciência. Obrigado. Fé é paciência. E paciência no sentido de perseverança, ter calma, ter tranquilidade para viver a vida, enquanto os projetos de Deus não se materializam plenamente em nós. Eu sei que dá uma insegurança tremenda, eu não sei aonde vou viver na minha aposentadoria, e de vez em quando eu me flagro pensando, Senhor, onde vai ser? Mas me flagro mais curioso do que preocupado, mais curioso, onde que Deus vai me deixar morrer? Hein? Onde que Deus vai levar você? Para onde que Ele vai levar você? Veja que Deus prometeu Canaã ao seu povo, e Abraão não foi bobo, não foi besta, de pegar a arma, preparar um exército de vamos tomar essa terra, porque essa terra é minha. Nananina não. Ele esperou, morreu sem ver essa bênção. Seu filho, que depois vai nascer, vamos ver depois, seu filho Isaque vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó vai ter 12 filhos. Os olhos de Abraão não conseguem enxergar lá na frente, irmão, nem os seus. Você não consegue enxergar o futuro, não, desista. Confie em quem pode ver o futuro. O Senhor pode. O Senhor tem, não vou dizer óculos, porque Ele nem precisa disso, mas Ele tem visão potente, o Criador da águia, que vê lá de cima o bichinho lá embaixo. O Criador da águia vê o seu futuro, e Ele já toma providências para o seu bem-estar. Então tenha paciência, não tenta organizar um exército e tomar essa Canaã dos cananeus, dos amorreus, porque vai derramar sangue, vai se machucar, vai se danar todo e não vai resolver o problema. Abraão esperou. Só 430 anos depois que estiveram no Egito, os netos dele é que foram tomar posse daquela terra. Haja paciência. 400 anos depois. Fé é isso, fé é paciência, é esperar Deus agir no tempo dele. Há coisas que eu quero resolver ontem, não consegui ontem, não vou conseguir resolver hoje, e cada vez que eu tento resolver eu crio mais problemas. Calma, senta, ora, entrega. E por fim, último 3 pontos, o último terceiro, fé é confiança. Irmãos, quem tem confiança descansa nas promessas de Deus. Tem um autor que diz que ser crente é dar um salto no escuro. Fé seria um salto no escuro. Não é não. Não é não. Fé é um salto do escuro para aquele que é o dono da luz, que é o Pai das luzes. É um salto, sim, para os braços daquele que pode nos levar de Ur para Arã, de Arã para Canaã, para onde Ele quiser. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você viva também, como Abraão, debaixo da orientação de Deus. Amém? Senhor Deus, agradecemos-te o fato de que nos chamas para fazer a tua obra, nos chamas para sermos uma bênção para as outras pessoas. Ajuda-nos, pois, a ser essa bênção e a não frustrar os teus planos para as nossas vidas. Dá-nos calma, dá-nos paciência para esperar o tempo certo da tua intervenção em nossas vidas. E ajuda-nos a te obedecer em tudo, mais e mais. E aumenta a nossa confiança nos teus braços, na tua visão e nas suas providências.
em nome de Jesus. Amém.